que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cadê Meu Norte? Eu sou Marcelo Santos e estou aqui com meu querido amigo João Pedro Soares. João, bom dia. Tudo bem, muito bem. Olá, gente. Estamos aqui gravando mais um episódio do podcast. Hoje falaremos com o nosso ilustre professor Ricardo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marcelo, tudo bem, João Paulo. Então, professor, para começar assim já o episódio, para a gente começar já a falar dos nossos trabalhos, qual que é a sua carreira assim na geografia? Quando começou? Bom, novamente, né, um bom dia a todos. A minha carreira começa lá na adolescência, quando a gente pensa o que a gente vai fazer da vida, né? Eu quase que me encaminhei para a área de computação, né, até por indicação familiar, né, era uma época de muitas perspectivas de trabalho, mas acabei optando em fazer alguma coisa que eu gostava, que era justamente a geografia, né. Eu brinco quando eu falo com os nossos alunos em sala de aula que quando eu fiz o vestibular na época, em 1990, na Unesp, né, ela possibilitava 4 opções. Você podia ter 4 cursos, né, e colocar a sua prioridade. Então lá eu coloquei geografia noturno imprudente, diurno imprudente, geografia noturno em Rio Claro e a 4ª opção diurno em Rio Claro. Então, ou seja, era a geografia que eu queria fazer. Então, eu iniciei meus estudos na Unesp Imprudente em 91, fiz, portanto, a licenciatura, e lá se fazia na grade a licenciatura e complementava com o bacharelado. Enquanto eu estava fazendo bacharelado, tive a aprovação no mestrado, podendo até, se quisesse, desistir do bacharel e ficar apenas no mestrado, mas não, fiz questão de também obter o grau de bacharel, né, então, em geografia. Então, sou professor, licenciado e geógrafo, né, com registro, inclusive, no CREA do Paraná. E dali, na finalização da minha dissertação, apareceu a oportunidade para vir aqui para o Sudoeste Paraná, trabalhar na então Facibel, que posteriormente foi estadualizada e que virou justamente a nossa Unioeste, né? Fiz parte do primeiro grupo que realizou o concurso, né? E desde então estou aqui, né, como professor dos 2 cursos. Atualmente também atuo no programa, né, da pós-graduação. E é para mim uma satisfação muito grande poder estar desenvolvendo na minha área, né, que é a geografia, mas especificamente na área que eu me aprofundei durante toda a minha trajetória acadêmica, que é a geografia urbana. Muito bem, então era todo esse processo aí. E o que é engraçado, né, não sei agora, pelo menos para nós, assim, falar em geografia para ingressar no curso, o pessoal, o que? Geografia? Não sei na época se era a mesma coisa. Não, na época que nós, por exemplo, eu e os colegas da minha época, né, por exemplo, o vestibular era super concorrido, né. Eu lembro que o vestibular para geografia noturna, que foi a minha primeira opção, era uma relação de 6 candidatos por vaga, né. Então, hoje você pega cursos aí aqui do campus de Beltrão que
beiram isso os mais procurados, tipo direito, administração. Não chega. Então, há uma mudança muito significativa, né, do perfil do jovem que chega na universidade. E, enquanto administrador também da universidade, como diretor de centro, a gente sempre está atento a essas questões, né? Do que está se passando com essa juventude, quais são as novas perspectivas de mercado. Mas é importante sempre estar destacando, né, que no caso, por exemplo, das licenciaturas, né, o Brasil, se não formar mais professores, pode sofrer um apagão e não vai demorar muito, né? Vai faltar professores para estar atuando na área de geografia. E o bacharel, né, que é um profissional muito importante, né, não só por conta do domínio tecnológico, né, do geoprocessamento, das geotecnologias, mas também porque ele tem essa visão mais abrangente, né, e que pode com certeza estar integrando equipes, né, de planejamento, seja urbano, ambiental, né, e colaborando aí com as entidades públicas e a sociedade. Professor, falando um pouquinho sobre geografia urbana, né? Queria que falasse um pouquinho sobre o urbano, né? E o que a geografia ela pode contribuir para a sociedade em si, em que nós vivemos hoje. Então, Marcelo, quando a gente fala na geografia urbana, eu digo sempre que é uma das áreas do conhecimento geográfico que eu diria mais abrangente, né? Porque hoje a vida, né, se dá predominantemente na cidade, né? Então a geografia urbana nada mais é do que a forma de se estudar a cidade. Então os objetos, né, as construções, a infraestrutura, os deslocamentos, né, os fluxos, né, de pessoas, de veículos, de mercadorias, de dinheiro, né? E também, o mais importante de tudo, o indivíduo, né, o cidadão que mora na cidade, né? Até a relação, né, do cidadão com a cidade. Então, a geografia urbana, ela visa justamente fazer uma leitura, né, para compreender como que o fenômeno urbano acontece, quais são as relações que estão intrínsecas, né, dentro dessa cidade, relações muitas vezes econômicas, relações de poder. Então a gente tem muitos problemas na cidade justamente por falta, né, de compreensão, muitas vezes até do direito à cidade, né, que é fundamental na questão do planejamento urbano. Então qual que é o direito que o cidadão tem, né, de morar, né, de poder trabalhar, de ter uma área de lazer, né? Então isso é muito importante nos estudos da urbana. Mas essa questão do planejamento urbano, né, me veio em mente aqui. Eu participei de alguns planejamentos urbanos, né, que o pessoal faz lá para mudar, e nunca tem um geógrafo. Tem os engenheiros, tem os arquitetos e nunca está o geógrafo. O que é interessante, né? Poucas prefeituras têm geógrafos inseridos lá. Isso. Na verdade, como eu disse, né, há uma necessidade no planejamento da gente ter equipes profissionais, né? Então você tem que ter uma gama de profissões bem diversificadas. Então não é só o arquiteto, o engenheiro, né? Você tem que ter um economista, você tem que ter um sociólogo, você tem que ter um pedagogo, né? Você tem que ter um sanitarista, então um profissional da área do direito. Então pensar as cidades envolve a maior gama possível de profissionais. E o geógrafo, como eu disse, né, pela visão que ele tem, pelo olhar geográfico que ele imprime na paisagem, ele justamente busca entender esses problemas, a natureza desses problemas, pela sua essência e não apenas pela aparência, né? Então, muitas vezes, o problema não está naquilo que a gente está vendo, mas naquilo que a gente precisa compreender, quais são as relações que estão acontecendo, né,
entre a natureza, entre o ser humano, entre as infraestruturas que estão postas, né? Então, há sim uma necessidade, por exemplo, e eu acho premente, que as prefeituras pudessem estar abrindo, né, vagas, por exemplo, para concursar geógrafos, para estarem colaborando também junto a essas equipes, né? E uma das principais questões que nós temos é justamente a elaboração dos planos diretores, né? Então, os planos diretores, que é aquele documento que todas as cidades no Paraná precisam fazer, porque são obrigatórias, né? É preciso pensar a cidade a cada 10 anos. Então, é pensar, eu primeiro preciso fazer um diagnóstico do que eu tenho hoje, fruto do que aconteceu no passado, para depois a gente, a partir desse diagnóstico, a gente pensar ações a curto, médio e longo prazo, né? Porque senão a cidade ela já está, né, já cresceu muitas vezes de forma desordenada, com muitos problemas, e esses problemas sem planejamento só vão se agravar, né? Eu creio que já foi respondida a nossa questão, né, sobre a geografia urbana. Qual que é a importância do geógrafo para, né, o planejamento desse processo? Claro que todas as áreas são muito importantes, né, como foi falado. Mas o geógrafo ele tem assim, sua importância gigantesca, até porque a geografia ela está ligada em todas as outras áreas, de certa forma. Sim. Então, por isso que há essa importância. Qual é a principal importância dele? Então, a principal importância justamente é mostrar para, por exemplo, o poder público, como é que as relações acontecem, como é que a relação, o homem e o meio ambiente, por exemplo, nós temos exemplos há muito tempo, né, de desastres naturais, né? Então, quando o geógrafo urbano, né, o que trabalha com solos, o que trabalha com clima, aponta, né, olha, são áreas que não deveriam ter sido ocupadas, né? Então, quando tem muita chuva, aí tem risco de desmoronamento, tem as enchentes, né? Então, você tem toda uma questão ambiental urbana que poderia estar sendo evitada. Então, o geógrafo ele tem essa visão, que ele consegue fazer a análise e apontar soluções. É lógico que não sozinho, é justamente com uma equipe. Porque cada profissional ele tem uma visão que é adquirida pela sua formação diferenciada. Então, talvez o engenheiro civil esteja preocupado com a técnica, por exemplo, da questão da infraestrutura, da quantidade de cimento, da quantidade de ferro que vai ser colocado no viaduto. O geógrafo já está pensando naquele que vai transitar por aquele espaço, na acessibilidade, na mobilidade, né? Na questão ambiental da preservação, né? Então, a gente tem muitas vezes projetos que têm um viés econômico, mas que não se preocupa com os impactos nem urbanos nem ambientais. Então, tipo assim, favorece algumas iniciativas, mas a consequência, o dano, vai ser causado lá na frente. Então, o geógrafo ele tem essa possibilidade, né, de ajudar, de auxiliar, de colaborar com a gestão, né? Falando um pouquinho sobre desastres, né? Tivemos ali há pouco tempo São Paulo, né, litoral de São Paulo, né, sofrendo, né, com essas chuvas intensas. Nós temos também problemas em Beltrão também, né, em si, né. Ele fala um pouquinho sobre a importância do planejamento para estar preservando, né, tipo, a cidade em si, porque como o professor falou, né, em si a estrutura, a cidade ela vai crescendo, ela vai evoluindo e a gente tem que olhar lá para frente. A gente tem que o planejamento basicamente, né, ele traz isso, né, tipo, pensar, né, a curto, médio e longo prazo. Exato. Então, como que o planejamento urbano ele poderia estar, né, diminuindo, né, as ações desses desastres, né? Sim. Então, uma coisa importante é que com a Constituição de 1988, que a gente chama Constituição Cidadã, se criou um conjunto de artigos, que é o 182 e 183 da Constituição, que regula a questão da gestão do espaço urbano.
Esses artigos, depois de mais de 10 anos, foram regulamentados em 2001 no que a gente chama de Estatuto da Cidade. O que é o Estatuto da Cidade? É justamente um conjunto de diretrizes, né, de como pensar e planejar as cidades de forma a olhar o social, a olhar o ambiental, a olhar o econômico, né? Da questão, exatamente, a questão do equilíbrio entre as forças. E além das diretrizes, por exemplo, ele traz um conjunto de ferramentas que a gente chama de instrumentos de indução do desenvolvimento urbano, né? Então, por exemplo, que pode dizer quais são as áreas de interesse social determinado a partir do plano, da elaboração do plano diretor, da questão das áreas de proteção, né? Então, o planejamento, a partir desses instrumentos que devem estar previstos no plano diretor, ele pode justamente, conhecendo, e isso que é importante, a participação do geógrafo. O geógrafo, ele vai estudar a área, ele vai compreender a natureza física da área, né? Então, se a área ela é passível ou não de sofrer uma intervenção humana, né? Que nem a gente está falando dos desmoronamentos, né? Aqui ainda no relevo de Beltrão, a questão da sedimentação ela é diferente muitas vezes do litoral de São Paulo, ou até mesmo, né, das encostas do Rio de Janeiro, né? Então, há mais, vamos dizer assim, sustentação, né, nessa região nossa. No entanto, não está isenta de sofrer em determinadas porções das encostas um desmoronamento. Até aconteceu? Já aconteceu, exato. A última chuva forte que teve, houve os alagamentos aqui em Beltrão, ali indo sentido Cidade Norte lá, cedeu uma parte do morro lá. Isso. E aí, qual que é o grande problema? O problema é que, ao longo dos últimos 100 anos, que é quando se intensifica a urbanização, o que é a urbanização? São as pessoas saindo do campo e vindo para as cidades. Hoje, por exemplo, se a gente olha para dados estatísticos do IBGE com relação ao censo populacional, a taxa média de população urbana no Brasil é mais de 80%. Em Beltrão, 90% para cima já moram na cidade de Francisco Beltrão, né? Então, há uma necessidade nesse sentido de ampliar o número de moradias, de loteamentos, só que muitas vezes justamente o interesse, né, do capital imobiliário é lucro. Muitas vezes não está preocupado com a condição daquela pessoa que vai ali morar, se ela vai ter um problema, né, com desmoronamento, ou se ela vai ocupar um fundo de várzea, né, um fundo de vale, uma várzea que vai sofrer uma possível inundação, uma enchente. Então, ela está sujeita muitas vezes a isso. E as pessoas que não têm condições, elas vão ocupar as áreas mais precárias, né? Porque se não forem essas, o pessoal imediatamente já vai entrar com pedido de integração de posse, né, para desalojar essas pessoas. Então, as áreas melhores, né, as mais propícias à ocupação humana, ela está na mão, né, de empresários do setor imobiliário, de pessoas que acumulam, né, imóveis, que fazem disso uma forma de investimento. E as piores áreas muitas vezes fica destinada... E aí que entra a questão do poder público, através do plano diretor, de dizer quais são as áreas que são passíveis de serem ocupadas, as áreas que não devem ser ocupadas de modo nenhum, né? Não tirar o topo de morro, não desmatar, né? Tem a questão, por exemplo, dos recursos hídricos também, que é importante, né? Então, essa é um princípio muito fundamental. Só que nós temos um passivo muito grande, né? Pela inoperância de governos e gestões, né, ao longo, e não estou falando de 4, 10 anos, ao longo da história das nossas cidades, né? Então, por exemplo, a questão da moradia, né? Nós temos pessoas que moram aqui em Beltrão em conjuntos habitacionais,
em bairros para famílias de baixa renda, que foram feitos loteamentos, né? E tem muitas pessoas que moram em invasão, né, em áreas de risco. Agora, e os programas habitacionais para essas pessoas, para as famílias de baixa renda? Então, eu tenho um problema de pessoas que são passíveis de serem atingidas por questões climáticas, por exemplo, ambientais, a chuva, mas a gente fica chovendo no molhado, né, ou enxugando o gelo. Porque não adianta, a pessoa está ali, passa o ano inteiro, não acontece nada. Quando vem a época das chuvas, ela vai ser atingida. Aí a Defesa Civil vai, atende, recolhe, tira. Né? As pessoas muitas vezes perdem tudo que tem, então tem que reconstruir, né, com as forças próprias ou com a ajuda da sociedade ou do próprio Estado. Então, o que nós precisaríamos era evitar isso. Né? Então, áreas de morro que não são, vamos dizer assim, seguras, não deveria se permitir sequer, né, que tirasse uma árvore, muito menos que se ocupasse com moradias. Né? O fundo de vale, que já se sabe por conta dos levantamentos, por exemplo, da precipitação, né, do impacto que uma cheia pode dar no município, já vai, olha, essa região não pode ter habitação, então deveria se evitar que se ocupe. Né? E outro detalhe importante, com o passar do tempo, a cidade ela foi se impermeabilizando. Né? Ela foi substituindo a cobertura vegetal permeável pela cobertura impermeável do concreto, do asfalto. Então, esse conjunto de água que corre para os rios, né, em alta velocidade e em grande volume, faz muitas vezes com que o efeito das cheias se torne cada vez mais complicado, né? Atinja mais áreas. Né? Além do estreitamento dos rios, né? Estreitamento, muitas vezes a canalização fechada. Né? Então, ninguém sabe, por exemplo, olha para Beltrão, não sabe que ali no centro da cidade tem um monte de rio que passa, né, por baixo da região central. Está tudo canalizado, mas ninguém sabe. Né? Professor, a gente vai se encaminhando já para o final. Quais são as suas considerações finais aí, falando sobre a urbanização, falando sobre o que o senhor quiser? E fontes também, estudos, né? Livros, filmes, que possam ser também exemplos aí para quem tem interesse em, né, se aprofundar, né, principalmente no planejamento urbano, geografia urbana. Sim. Se puder. Eu falo sempre assim que a geografia urbana, na estrutura curricular, é uma das disciplinas, junto com o planejamento urbano no bacharelado, que estão mais, vamos dizer assim, na fase final do curso. Mas que é uma área que diz respeito ao nosso cotidiano. É o nosso dia a dia, né? Então, é o nosso deslocamento, a nossa forma de ver a cidade. Né? Então, sempre, na primeira aula que eu faço com os alunos, geralmente eu levo eles a campo. Porque, assim, eu tento mostrar para eles que o olhar do cidadão, depois da disciplina da geografia urbana ou do planejamento, é diferente. Né? Porque a gente passa a ver a cidade de uma maneira diferente. Né? Então, acho que é a importância de se fazer pesquisas, né, de se participar, não precisa esperar, por exemplo, estar no 3º ou 4º ano para se envolver, né? E é um convite que eu faço, né? Nós temos o programa também, onde eu oriento na área de urbana, né, pensando aí o futuro, né? E tenho aqui, trouxe para o podcast 2 sugestões, né? Uma sugestão é um documentário que chama Sociedade do Automóvel. Tá? O que é interessante? É mostrar, não foi feito por jogos, foi feito por uma equipe de publicidade, mas que mostra a relação do homem e do veículo na sociedade. Né? Pela opção que nós fizemos pelo carro, né? Pelos problemas de saúde, né? De acessibilidade, de mobilidade. E esse documentário você encontra facilmente no YouTube. Tá? Então, Sociedade do Automóvel. E uma sugestão para início dos estudos de geografia urbana, né?
nosso famoso Milton Santos, grande geógrafo, né, nesse livro onde ele faz, né, esse retrospecto através do Manual da Geografia Urbana, né, mostrando como que são os estudos, quais são as áreas. Então, como eu digo, na geografia urbana, a gente pode estudar praticamente tudo. Porque você pode estudar o aspecto urbano com econômico, urbano com ambiental, urbano com social. Então, há uma gama, né, de possibilidades aí de trabalho. Eu mesmo, por exemplo, na minha tese e na minha dissertação, trabalhei com a questão do mercado imobiliário. Então, a minha tese versa sobre a expansão horizontal e vertical de Francisco Beltrão, que é a abertura de loteamentos e construção de edifícios, né, ao longo de um período, e também o impacto disso no preço do solo urbano, né? Então, é uma área que eu atuo e que a gente tem aí uma corrente bem bacana dentro dos estudos de urbana no Brasil afora. Então, eu agradeço o convite para estar participando do podcast, parabenizo pela iniciativa, né? Isso é muito bom, né? Não só por motivar vocês, mas para, quem sabe, a gente acredita nisso, despertar no jovem, né, o interesse pela geografia, né, seja pela licenciatura, pelo bacharelado, e uma coisa importante, um não impede o outro, né? Então, às vezes, o aluno entra na licenciatura e quer fazer o bacharelado, pode. Entra no bacharelado, termina e depois, mas eu quero fazer a licenciatura. Também pode, né? E depois, né, dar continuidade aos estudos, né, seguindo para o mestrado e doutorado, que para nossa grata felicidade temos em casa, né? Aqui em casa, né? E fico muito feliz, né, porque agora o governo que assumiu, né, repôs, né, recompôs os valores das bolsas, né? Então isso também serve de estímulo para os nossos jovens. Então, muito obrigado, parabéns. Muito bem, obrigado, professor. Obrigado, professor. E assim a gente finaliza mais um episódio aqui do Cadê Meu Norte, e até a próxima.